gente. Estamos aqui de novo começando mais um vídeo do nosso canal Psicologia da Descolonização em América Latina. Ficamos aí umas 2 semanas sem gravar por conta de problemas técnicos. Agora espero que a gente retome. Meu nome é Bruno Simões Gonçalves, sou psicólogo e hoje vamos falar sobre libertação. No último vídeo a gente falou da libertação no seu sentido mais amplo, falou da heterogeneidade, da categoria da libertação aqui na América Latina, e agora a gente vai fazer alguns vídeos falando um pouquinho de cada uma dessas expressões da libertação aqui no continente latino-americano. Queria começar lembrando uma vez que eu vi por internet uma líder indígena boliviana falando num seminário, num encontro que teve em Santa Catarina, e ela estava discutindo o tema da colonialidade, da descolonização. E ela começou a falar dela dizendo assim, olha, um pouco em tom irônico, um pouco provocando a academia que estava começando naquele momento a conversar de maneira mais presente sobre essas questões da colonialidade. Ela disse assim, olha, eu sei que vocês me chamaram aqui para falar muito de descolonização, de colonialidade, todos esses temas que se estão discutindo aí, mas eu queria dizer para vocês que lá de onde eu venho, lá da minha Bolívia, o tema que vocês estão chamando aí de colonialidade, de descolonização, para nós chama libertação. E libertação antes ainda do século XVI, porque lá dos meus povos a gente sempre teve que lutar com muitas pessoas que queriam nos dominar, e eu lá do meu ailo, da minha comunidade, já tem uma memória muito larga de resistência e de enfrentamento à dominação que vem muito antes do século XVI. Estou dizendo isso, começando dizendo isso, para dizer que o tema da libertação é um tema que talvez transcenda a própria colonialidade, né? Segundo essa liderança, essa militante boliviana, antes da colonização já se falava em libertação aqui na América Latina, talvez não com esse nome, né? Muito provavelmente não com esse nome, mas o sentido já está muito presente, né? E a gente pode também falar de várias lutas coloniais, anticoloniais, que, enfim, que participaram, fizeram parte da história da América Latina. Em algum outro momento a gente pode se deter sobre isso, mas quando a gente fala do termo libertação de maneira mais continental, é importante demarcar a passagem do século XIX para o XX, perdão, que é o momento das independências aqui na América Latina, de boa parte das independências aqui na América Latina, onde você vai ter de maneira muito forte a ideia de uma libertação em relação à relação de jugo que outros continentes, outros territórios mantinham com a América Latina. E aí 2 nomes é muito importante, são 2 nomes que eu vou falar aqui de maneira muito pontual, mas para demarcar, porque para entender tanto que são chamados dos libertadores, né? Que é o José Martí, um cubano, e o Simão Bolívar, que se eu não me engano é colombiano ou venezuelano, agora não tenho certeza, e que são responsáveis por vários processos de independência. O Simão Bolívar de vários processos de independência da Venezuela, da Colômbia, da Bolívia, e um líder militar, né, que fez diversas guerras de independência, e o José Martí, que é considerado um dos libertadores da pátria cubana, que era um político, um escritor, né, um ativista muito, muito forte, um militante, uma liderança política muito importante, e que esses 2 são conhecidos como os libertadores. E é importante chamar atenção para essas 2, porque além da importância histórica que eles têm, né, enfim são 2 figuras centrais e simbólicas do que significa os processos de libertação da América Latina e do Caribe. Eles apresentam 2 coisas que, assim, a libertação, enquanto essa natureza, digamos, independentista, de uma soberania da América Latina, ela já nasce com apontando dois lugares, né? O Bolívar representa de maneira muito presente essa libertação em relação ao período colonial, né? Quer dizer, a dominação colonial da Europa. Então, ele vai falar de maneira muito forte
dessa soberania da soberania da América Latina em relação ao jugo colonial. E daí ele vai lutar de maneira muito presente pela independência de vários países daqui. E o Martí, falando inclusive do espírito das duas Américas, contrapondo um certo espírito latino-americano com o espírito mais pragmático que representaria os Estados Unidos, vai falar também da luta anti-imperialista. E que a América Latina tem que se constituir a partir de um processo de afetividade, importante para os nossos psicólogos, muito própria, traços de jeitos e modos de ser e modos de se constituir, de formação social muito próprias e que não podem admitir serem subjugadas pelo imperialismo, e aí de maneira muito forte pelos Estados Unidos. Então, lembrar que quando a gente está falando de libertação, e a gente pega o exemplo dos libertadores, e essas duas figuras emblemáticas, a gente já está falando de um tema que vai ser muito importante para toda a luta de esquerda aqui na América Latina, que é pensar tanto no tema do anti-imperialismo, quanto no tema do anticolonialismo, com a colonização pensado no seu marco econômico-político, principalmente territorial, né? Então, isso já me parece um tema bastante rico e importante para a gente ter como característica inicial assim, para falar de libertação, que quando a gente está falando de libertação, nós estamos falando de lutas anticoloniais, independência, nações soberanas e de luta anti-imperialista, né? Contra a Águia do Norte, digamos assim. E aí a produção de uma afetividade, de um jeito de ser, de um modo de vida, de uma soberania, de uma autodeterminação dos povos latino-americanos. Lembrar que o José Martí é quem cria o termo Nuestra América, e Bolívar falava de algo semelhante, convergente, como uma Panamérica, né? A ideia de diversas nações soberanas reunidas sobre o manto de uma unidade latino-americana. Então, como primeira pista aí para a gente pensar a questão da libertação, deixo aí essa mensagem relativa aos nossos dois importantes companheiros aí, Simão Bolívar e José Martí. É isso, gente. Valeu.